Oi, oi pessoal! Hoje estamos aqui para a nossa primeira gravação do nosso podcast e vamos começar dando uma breve introdução. A nossa convidada tem uma das mais bonitas mechas que a gente encontra nos corredores da reitoria da Universidade Federal do Paraná. Ela tem toda a sua trajetória acadêmica feita na Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Ela graduou em Ciências Sociais em 2012. Em 2013, logo no próximo ano, ela iniciou o seu mestrado, o qual foi concluído em 2015, e no mesmo ano iniciou o doutorado em Ciência Política também pela UFSCar, onde realizou em 2018 um período sanduíche na Universidade de Salamanca, na Espanha. Concluiu seu doutorado no ano de 2020. Atualmente, ela participa de 3 grupos de pesquisa, que são eles Comunicação Eleitoral, o CEL, da Universidade Federal do Paraná, Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, o NEAMP, da PUC São Paulo, e do Grupo de Comunicação Política, Partidos e Eleições, da UFSCar. As linhas de pesquisa que hoje ela atua é Comunicação Política, Partidos e Eleições, Campanhas Eleitorais Municipais, Metodologia de Pesquisa e entre outros também. Então, a nossa convidada é a professora Mércia Kaline Freitas Alves. Mércia, muito obrigada pela sua participação aqui em nome do PET. A gente já queria agradecer. É a nossa primeira gravação, então a gente está bem empolgado, está bem feliz. A ideia desse podcast é a gente entender um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica. Então, se sinta à vontade e muito obrigada pela sua participação. Também nós queremos agradecer ao Departamento de Comunicação, em nome do Daniel, o técnico que está hoje aqui nos auxiliando. Quem vos fala é a Alessa, integrante do PET, e meu colega... Roberto Malcher. Também integrante do PET. Então, Mércia, vamos começar já algumas perguntinhas. E a primeira pergunta que a gente tem aqui para você hoje é: como surgiu o seu interesse pelas ciências sociais? Conta pra gente um pouquinho. Obrigada. Primeiro dizer que eu tô super honrada de receber o convite, super empolgada. Vamos lá, né? Bom, a história é um pouco louca, mas é bem interessante, assim. Eu fui uma criança meio louca da campanha eleitoral. Sabe a criança que ficava repetindo jingle, que ficava assistindo horário gratuito na hora do almoço? Essa era eu, criança. Criança doida, pensa num negócio desse. Aí, enfim, o que você quer ser quando crescer? Eu vou fazer publicidade. E por que eu vou fazer publicidade? Porque eu vou fazer campanha eleitoral. É isso. Essa é a minha vida. E eu respondia isso até os 15 anos de idade. Então, veja bem, né? O meu sonho era trabalhar de 4 em 4 anos. E era isso, né? Ganha uns milhões ali para fazer uma campanha eleitoral, 4 anos dorme, né? 4 anos depois acorda para trabalhar de novo. Era isso. Mas, um belo dia, eu estava na escola, né? E lendo ali umas revistas, sempre gostei de política, né? Campanha eleitoral, mas sempre gostei de política no geral. E lendo ali umas revistas, abri uma revista qualquer, e tinha um artigo, assim, um textinho, de um tal cientista político chamado Jairo Nicolau, analisando a campanha eleitoral daquele ano. Aí eu parei e me questionei. Bom, eu já entendo tudo de campanha eleitoral. Por que eu vou fazer campanha eleitoral se eu posso analisar campanha eleitoral? Olha que genial. Eu não vou fazer, eu vou analisar o que os outros fazem. É o primeiro semestre de Ciências Sociais. Nunca leu Jairo Nicolau no começo. É isso. É o primeiro semestre, ela teve aos 15 anos. E aí eu li aquele, era um artigo assim de 3 parágrafos, era uma eleição, não sei, eu tinha 15 anos, então era... Faz tempo, né? Eu tenho 32, né? Então faz tempo. Aí eu falei, ótimo, quem é esse Jairo Nicolau? Ele é cientista político? É isso que eu vou fazer. Então, foi ali, tinha uns 15 anos, falei, é isso que eu vou fazer ciência política. Ótimo. Para trabalhar com campanha eleitoral. Chega perto da época do vestibular, eu penso assim, bom, onde eu posso fazer? Não tinha condições financeiras de sair do estado de São Paulo, né? Quem ali no estado de São Paulo trabalha com campanha eleitoral, professor, que poderia me orientar nessa minha jornada, né, de analisar campanhas eleitorais? Cheguei em 2 nomes, Vera Chaia, da PUC, que inclusive trabalho com ela hoje, maravilhosa, e Fernanda Azevedo, da UFSCar. Prestei UFSCar,
Passei na UFSCar. No dia 1, prestei o UNB também, porque, quem sabe, né? Típico. Né? Luiz Felipe Miguel, mas na época não era vestibular. Foi o último ano que... Na época era vestibular, né? Na verdade, não tinha o Enem ainda. Então eu fui até Brasília prestar o vestibular, que doida, né? Mas enfim, não passei no UNB, passei na UFSCar, que era onde eu queria. E no dia 1, na minha primeira aula, que era a aula de economia geral, alguma coisa assim, eu já sabia que eu tinha que trabalhar com o Fernando Azevedo. E aí me bateu aquela coisa, eu falei, bom, e se ele não quiser me orientar? E se der tudo errado? As perguntas que vêm, né, no começo, assim, não, tudo assim, preparado. No dia 1, as pessoas gostavam de tudo. Eu já sabia onde ia ser a minha IC, entendeu? Nossa! E aí poderia ter dado tudo errado, mas, sei lá, poderia odiar o Fernando, sei lá, né? Mas o Fernando é ótimo. Ele acabou me orientando de 2009 a 2020. Então, imagina, né? Foi uma relação de muito sucesso, assim, sagitariano também, informação que não tá aí, mas é fundamental, né? Sagitariano, faz aniversário no dia da Britney, né? Nossa. Então, maravilhoso. Foi assim que surgiu. Na verdade, meu interesse não foi nas ciências sociais. Meu interesse foi por... Ciência política. Foi Publicidade, fazer... foi por campanha eleitoral. Ela queria fazer flyer, jingle, entendeu? Tipo, coisas maravilhosas, assim. Eu não sei, você tava no Nordeste nessa época? Não. Minha família é do Rio Grande do Norte, mas eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Entendi, interessante. Tucanistão. Não, porque é interessante porque, assim, propaganda política no norte do país, assim, é um outro meio, assim, com seus próprios símbolos, suas próprias coisas típicas, que é muito diferente. Sim. Por exemplo, eu não sou daqui do Sul, né? Então eu vejo muita diferença, entendeu? Eu vi o Jatene, eu vi o Jader Barbalho, eu vi Jingle do... Nossa, entendeu? Edilson. As campanhas do Collor É. são os melhores jingles. Campanha Promessa Boa, Cola em Mim. Nossa Senhora. Tem muitos alunos que entram na graduação e não tem nem noção do que é uma IC, ou não tem noção em qual área ele pretende, e que tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa tem um tempo. Mas você acha que a importância dessa iniciação científica logo no começo, você acha que te ajudou, que contribuiu mais, ou te deixou meio assim, assustada com tudo? Como que foi esse processo inicial de entrei, já sei o que eu quero fazer, já sei com quem e como que faz? As pessoas, os meus colegas de turma que estavam em dúvida entre, não sei, estudar antropologia social e estudar institucionalismo na ciência política, sabe? Uma coisa... Nossa, que legal, que você sabe o que você quer e não sei o quê, mas... Claro, tem um ponto positivo de mirar e só ir, e tem um ponto negativo, porque podia ter dado tudo errado, né? E não tinha plano B, né? Então... Isso foi muito bom, por um lado, porque a partir do momento... Eu entrei sabendo que eu ia para ciência política. Então, a partir do momento, lá no UFSCar, a partir do segundo ano, você não é mais obrigado a fazer as disciplinas fora da sua ênfase. Então, eu fui. Fui só ciência política. Eu passei 2 anos fazendo disciplina só da ciência política. Isso me deu uma formação bastante completa na ciência política. Os meus colegas que não tinham essa certeza... Eles foram fazendo ciência política, sociologia, um pouquinho da antropologia, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. O lado positivo é que eles têm uma formação muito mais ampla que a minha, né? Mas eu acho que são 2 caminhos, assim. Eu nunca tive plano B. Então, isso também me gerou bastante insegurança, né? A minha relação com o Fernando, com meu orientador, sempre foi ótima. Ele foi um excelente orientador, não só academicamente, mas ele é meu modelo de atuação profissional, de relação orientador e aluno, de como dar aula, de como olhar para um aluno. Isso é bem legal, né? Ele é o meu espelho para absolutamente tudo, mas podia ter dado muito errado, né? E eu não tinha plano B. Né? Então, é muito positivo por um lado. Para mim, foi muito positivo porque foi dando certo. Mas podia ser muito negativo, né? Quando eu fui conversar com o Fernando, ele já não orientava aluno de graduação. E aí ele falou, olha, faz um tempinho que eu não oriento aluno de graduação.
eu não sei lidar muito bem com aluno de graduação. Você vai ter que se virar meio sozinho ali. Então, não, beleza, eu topo. Porque é isso, né? Talvez para alunos mais abertos, né? Eu não tinha... O que é o contrário do que eu era naquele momento, para mim era aquilo, né? Para alunos mais abertos a outras possibilidades, a coisa tenha sido um pouco mais difícil de se decidir, mas eles tenham tido contato com outras coisas. Eu nunca participei de outro grupo de estudos, na antropologia, na sociologia. O meu era da ciência política, era aquilo. Entendi. Tenho colegas que, mesmo indo para a ciência política, tiveram uma formação mais completa que a minha, né? Caminhos, escolhas, não tem certo, não tem errado, né? Mas eu acho que sempre dá tempo. Né? Tem aluno ali no 4º ano que resolve que quer fazer mestrado. Né? E não é porque ele não fez uma IC que a vida acadêmica dele acabou. Né? O que eu falo para os alunos, sempre aqui no 1º ano, desde que eu entrei na UFPR, eu dou aula de política brasileira para os ingressantes, né? E aí a gente sempre faz uma aula de conversa, assim, de conversar, né? Como é que lê um artigo? Você não precisa... não se lê artigo como se lê um romance, né? O que é a ABNT? Tem alunos que chegam muito prontos, mas tem alunos que, enfim, vêm para ciências sociais porque gosta de ler e não quer fazer direito. Sim. Né? Ou não gosta de cálculo, né? Exatamente. Mas que encontra estatística e tropeça no meio, né? Exato. E aí vai ter métodos quânticos com Emerson e morre, né? Mas... E aí, conversando com os alunos, falo, olha, gente, estejam abertos a oportunidades. Sabe? Você, como aluno, não vai publicar um artigo, obviamente, né? No 1º, 2º ano, mas você pode participar dos eventos. Você pode auxiliar nesses eventos. Você pode participar ali de um projeto de extensão de forma voluntária, né? Tudo isso para ir se encontrando, para ir conhecendo possibilidades, né? Nosso campo de formação é amplo. E isso é muito positivo nesse sentido, né? A nossa graduação é a mesma e a gente trabalha com coisas completamente diferentes, né? E isso é muito legal. Que muitas vezes a gente... Porque Ciências Sociais é um curso muito amplo, justamente, porque são três linhas, né, basicamente. Então, ciência política, antropologia e a sociologia, né? Sendo que ainda a gente tem um espaço ainda para arqueologia, no caso, né? Por exemplo, aqui na UFPR. Mas qual foi, assim, a principal dificuldade nesses primeiros anos, né? De se inserir como pesquisadora, de se vendo como uma trabalhadora da área e tal. Esses primeiros momentos, assim, tu falou assim, essa foi a minha maior dificuldade, assim. Olha, eu era uma chata. Eu entrei na faculdade, tinha acabado de fazer 18, eu era uma chata. Eu lia todos os textos. Eu tenho até o... Ai, vou falar uma coisa horrorosa. Até o final do 1º ano, eu tentei ler todos os textos. Eu tentei ler Malinowski. Sabe essas coisas assim? Clássico, imagine, né? Se você lá... E você vê a balsa indo embora. Eu não lembro até hoje. Exato. Tem 2 textos que eu nunca vou esquecer, que era de uma tribo vegetariana que comia porco. E por que eles eram vegetarianos? Porque eles faziam um ritual que transformavam os porcos em batatas. Gente, maravilhoso. Isso é incrível. Aí eu lembro do texto da feitiçaria, maravilhoso. Aquele texto das trocas, assim, incrível. Mas, assim, existe uma limitação. Sim. Né? E às vezes é uma limitação, não é o problema do campo, obviamente, é uma limitação sua. Tem uma limitação intelectual ali, né? Óbvio. Todo mundo tem, inclusive dentro das nossas áreas. Eu acho que a parte mais difícil é entender que você não precisa dar conta de tudo. Sabe? Quando a gente faz IC... Nossa, sim, isso é muito verdade. É muito engraçado, porque você olha pra sua IC... Seu professor fala, não, tá legal, você tá indo no caminho certo. Aí você lê um artigo, né, para embasar teoricamente o seu trabalho. E aquele artigo é de um professor doutor com a sua idade de experiência acadêmica. E você olha para o seu trabalho, você olha para aquele artigo e fala, meu trabalho não tá bom. Né? Então, acho que para mim o processo mais difícil foi entender que eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso, no meu primeiro artigo, que saiu do meu primeiro relatório da IC,
e de Gênesis Apocalipse. Sim. Ou explicar o Big Bang. É uma visão muito inicial também, né? Quando a gente entra, parece que a gente quer abraçar o mundo e quer resolver tal coisa, e eu quero publicar tal coisa, quero escrever sobre isso. Não tem nada escrito sobre isso, mas às vezes existe um processo pra você chegar em um momento e que acontece, né? Eu vou sempre falar muito do Fernando, porque, enfim, eu tive um orientador na vida, né? Ele olhava pra mim e falava, calma, menina. Calma, menina. E eu lembro que a minha primeira reunião de orientação dele falou assim, o que você quer fazer? O que você gosta? Eu falei, não, eu quero isso, explicar aquilo. Dele, calma, menina. E ia cortando. E eu lembro que eu saí dessa primeira reunião de orientação chorando. Porque a proposta que ele me deu, a partir da minha ideia, era assim, 10% do que eu queria fazer. E até eu entender que aquele 10% era mais do que suficiente para aquela minha fase de formação, entende? Então isso é um processo que a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. Então eu acho que essa inserção na carreira acadêmica eu acho que é a mais difícil. Isso é o mais difícil para um aluno de graduação que está fazendo o MEIC. É entender que ele precisa elaborar algumas perguntas de pesquisa, um problema de pesquisa, responder aquilo e ter a clareza de todas as limitações suas e de todas as limitações daquele desenho de pesquisa, que às vezes é tempo. Às vezes é falta de dinheiro. Sim. Não sei se vocês sabem, mas um investimento em pesquisa no Brasil é uma coisa, né, meio né? Mas, poxa, quantos alunos que você não vê querendo fazer survey? Amigo, não rola. Sim. Né? Nossa. Não rola. Né? Então, eu acho que é isso. Entender que a gente não precisa entregar, né, tudo aquilo que a gente... Não, é entender as suas limitações. E se entender dentro da academia. Quem é você como aluno de graduação dentro da academia? Quem é você como graduado dentro da academia? Né? E é isso, às vezes a gente se espelha. A gente passa uma graduação inteira, na verdade, lendo textos que não são feitos pra gente. Você lê texto de professor doutor que tá ali conversando com seus pares, né? E aí você pega aluno de graduação do primeiro ano lendo, sei lá, presidencialismo de coalizão, né? Opa. Que é um texto que não é feito para aluno de primeiro ano. São textos, os textos que nós lemos são textos feitos para leitura de pares. E aí você joga aquilo para os alunos de graduação. Quando os alunos de graduação começam a escrever, qual é o parâmetro que eles têm? Aluno de graduação não lê aluno de graduação. Né? E isso assusta também um pouco, né? No começo, por exemplo, você começa a ler os textos e você fala... Nossa, eu nunca vou chegar nesse nível de escrita, porque assim, é um nível que você realmente não tá naquilo. Aquele escritor já tem doutorado, já tem pós, já fez 5 sanduíches, então assim, é outra realidade, né? É outra realidade, é outra geração. Porque se hoje a gente lê os caras que têm ali a minha idade, 32 anos de academia, né? Ou estão na academia desde os anos 90, eles são de outra geração. A nossa geração, daqui a 30 anos, vai escrever de outra forma. A geração de vocês vai escrever de outra forma, né? Então, eu acho que isso é muito difícil. Se entender dentro da academia. Também acho que é encarar, né? Também que, principalmente na graduação, né? IC e essa construção de artigos, né? Na verdade, ela também tem um aspecto de exercício também, né? A gente tem que encarar também que são exercícios que a gente faz, né? Na hora da gente entender, de, né, sentar ali, ler o artigo. Então, faz parte também da nossa... Como posso dizer assim, é um treinamento do corpo em si também, sobre, né, não só de cabeça, mas do corpo, de sentar, pesquisar onde ir, onde vai, né, e esses erros fazem parte do exercício específico, né, a gente se imagina muito como cientista político já, só que a gente já ainda tá no sexto período. Sim, com certeza, é um processo, né.
gente. A gente quer saber também um pouquinho mais da Mércia, além da professora, né? Ai, gente, eu vou me comprometer. Qual seria hoje a sua série preferida que você assistiu e você falou, não, eu preciso... Nossa, que coisa extraordinária, boa. A gente quer conhecer um pouquinho também do seu lado pessoal. Ai, meu Deus. Assim, essa pergunta é pegadinha. A Alessa já fez matéria comigo e ela sabe que eu sou especialista em série ruim. Quanto tempo eu tenho pra responder essa pergunta? O tempo que você quiser, Então, vamos fica à lá. vontade. Teve uma aula que um aluno falou assim, ele não era a primeira aula, né? Ai, professora, tem um professor no departamento que ele sempre indica séries e não sei o quê. Acho que eu posso falar o nome, né? O Bruno. Pode. Grande. Grande, Bruno. Ele sempre indica série, Bruno, muito culto, né? Indica séries e não sei o quê. Eu falei, gente, vamos entender uma coisa? Eu não sou culta como o Bruno, entendeu? Ele tá indicando essas séries, vão na indicação do Bruno. O que eu tô assistindo nesse momento? O que eu tava assistindo? Nossa, eu devia estar assistindo uma coisa muito ruim, sabe, assim? Eu deveria estar assistindo série de high school, que é o que eu faço, entendeu? Então, eu sou especialista em série ruim. Agora, as minhas séries favoritas ou do momento, assim, o que eu tô assistindo? Favoritas. Da vida? Da vida. Ah, meu Deus, tá. Eu adoro série do tipo Modern Family. Eu amo. Mas só que Modern Family é uma série boa, né? Mas eu adoro uma boa. série... olha, o plot que eu vou parar pra ver. High School. Alguém morreu. Entendeu? Assim, tem uma que chama, eu não vou lembrar o nome em inglês, mas chama Alguém Entre Nós Está Mentindo, que é muito ruim. É um aluno Ai, não assistam. Que tem aquela... Não é a Viola que faz? Não. Não, essa é How to Get Away. Isso. Não, essa é boa. Essa é A que eu tô boa. falando é uma série de high school mesmo. Ah, entendi. É um grupo de alunos que vai pra detenção, alguém morre, e aí são, tipo, 2 temporadas, e aí tem uma terceira, e alguém matou, e é muito ruim, sabe? Entendi. É muito ruim. Aquelas Adoro. atuações assim, que ou é um filme de slasher, né? Ou é... Exato. Então, eu amo Glee. Eu amo Gossip Girl, sabe? Aham. Se você me mostrar uma cena de Glee, eu vou saber de que temporada ela é, entendeu? Glee. Eu amo aquele elenco maldito, né? Há momentos de Glee muito bons. Muito bom. Mas dessas séries, a minha preferida é Jenny. Ah, Jane. Eu amo! Eu Gente, assisti essa também, muito boa. Eu amo. E eu amo pastelão. Tipo, eu amo La Casa de Papel. Aham. Gente, que pastelão bom. É né? ótimo. Mas eu adoro. também gosto de umas coisas assim, Mais um pouco. cool. Mas gosto, só que assim, o espaço que elas ocupam na minha vida é muito menor. Né? Eu não Aham. assisto, eu não emendo uma na outra. Assim, eu vi Breaking Bad, eu passei 3 anos sem ver série boa. Sabe? Agora eu quero ver Better Call Saul. Mas aí eu preciso parar de ver tudo o que eu tô vendo pra ver aquela série. E aí eu preciso estar acordada, o que também é um problema. Porque quando você vê série desse tipo de high school, você dorme 20 minutos, acorda e tá tudo bem. Sim. Isso é Ótimo, importante. Ótimo, importante. Entendeu? Então, essa pergunta é uma pegadinha. Pode considerar, né? É uma pegadinha? Mas eu gosto. Vamos colocar Jenny the Virgin, porque é muito Não, a minha perfeito. vibe. E tem a vibe latina que eu amo. Eu sou muito da vibe latina também. Eu assisto todas que são latinas, quase. Todas. Amo. Pessoas escandalosas, Né? pessoas que falam muito, sabe? Aquela mãe que berra. Sim. Eu amo. Eu amo. Amo. E tem a Britney, né? Sim, Tem sim. um episódio especial da. Gente, é É? isso. É a fórmula do sucesso. Não, e hoje em dia, notícias muito rápidas, tudo muito rápido. Como que você acha que esse campo tá sendo explorado pelos pesquisadores hoje? O campo da comunicação política, ele é um campo bastante fértil, né? A gente tem eleições a cada 2 anos. Isso significa que tem material novo a cada 2 anos, né? Eu acredito que na última década, esse paradigma das redes sociais vem se impondo, e eu acho que nas últimas eleições ele é o paradigma preponderante. A gente não fala mais de uma estratégia de comunicação, mas estratégias de comunicação. E aí eu vou dividir em 2 coisas. A primeira ano que vem tem eleição. Então, o que os grupos de pesquisa devem estar fazendo, estão fazendo agora, é se preparando as suas equipes, preparando os seus alunos, preparando os seus pesquisadores para as eleições do ano que vem, né?
Outra coisa é o que eu faço. Eu vou... E voltando para essa primeira coisa, isso envolve análise de redes, Instagram, Twitter, TikTok, e a cada eleição uma nova rede. Nossa, sim. Eu acabei de ser banca agora de uma menina da graduação maravilhosa que fez um trabalho sobre podcast. Foi o primeiro olha trabalho, orientando do Rafael, um trabalho incrível. E assim, eu não sei, devem existir outros trabalhos, mas foi o primeiro trabalho que eu li sobre podcast, então veja só, né? Há alguns anos, sei lá, eu escuto podcast há uns 4, 5 anos, mas isso era impensável, né? Então é um terreno muito fértil nesse sentido, e muitas vezes as pesquisas, a gente demora para acompanhar isso, né? A gente faz pesquisa no calor da hora. Isso é muito positivo, mas isso também... análises no calor da hora, elas também têm o seu lado bastante negativo. O que eu faço é outra coisa. Eu estudo pequenos municípios, onde a lógica é completamente outra, né? Mas rede social em pequenos municípios, né? Quando a gente fala de pequenos municípios, as estratégias são centradas na figura daquela liderança local, que muitas vezes é o dentista da cidade. Sim, né? Então é outra lógica. O médico, o advogado. Exatamente. Que é uma coisa um pouco esquecida na ciência política, tem muito pouco. Quem trabalha mais com isso hoje é a antropologia. A antropologia política, né? Inclusive no Rio de Janeiro tem um grupo de pesquisa que faz um trabalho excelente e que fala dos pequenos municípios, das campanhas nos pequenos municípios, não como estratégias, mas como ritual. Então é o ritual do porta a porta, do casa em casa, que a gente perde nas eleições maiores, né? E aí pro ano que vem, claro, eu acho que a gente sempre se prepara para os anos eleitorais, quem trabalha com essa área, pensando em quem são as lideranças. Agora, por exemplo, o ex-presidente inelegível, né? Pra deixar claro, Pra deixar claro. Inelegível. Não vai poder se candidatar, mas vai ser cabo eleitoral, certamente. Né? Então, pensando nessas articulações, pensando em quem esses partidos vão lançar como candidatos, né, a gente vai se preparando pensando nessas novas lideranças, nesses usos das redes, e aí redes bastante estabelecidas, como o Twitter, que tá pra morre, não morre, morre, não morre. Sim, agora não tem mais o Y X, né? Exato. Né? E Instagram, mas também pensando nessas novas redes, TikTok, né, que acho que é a rede da geração, geração Z, né? Que vai votar agora, né? Então, a gente se prepara sempre pensando nessas novas pesquisas, nesses novos cenários que as eleições a cada 2 anos nos dão, né? Mas é isso, assim, é um campo fértil. É sempre bom lembrar que a legislação, ela não acompanha a rapidez como esses cenários eles mudam, né? E existe hoje, cada vez mais, um grupo de pesquisadores bastante forte, com metodologias bastante interessantes e, enfim, principalmente metodologias quantitativas, trabalhando com redes sociais, trabalhando com cobertura de Twitter, desses perfis, dessas principais lideranças, olhando para os partidos, como é que os partidos se adaptam, como é que essas organizações vão se adaptando, né, a esses novos cenários. E é bastante interessante a área da ciência política, sem dúvida nenhuma, que tem os melhores trabalhos. É super divertido de ler. Eu questiono. O cara contra aqui, licenciatura. Mas, vou te falar que quem faz uma disciplina de comunicação política não se arrepende, porque a literatura é demais. Isso a literatura é muito boa. Você pode não gostar da área, você pode estar fazendo ali porque precisa do crédito, mas a literatura é muito boa, né? Os temas são bastante atuais. Isso porque a gente não falou, né? Tem a galera que trabalha com gênero e campanhas eleitorais, grupos minoritários que usam das redes sociais, que nunca tiveram espaço na TV ou que tem pouco dinheiro de campanha para fazer essa campanha nas redes, né? Trabalhos que envolvem minorias
né? Então, você tem um congresso hoje mais diverso, mulheres trans, pretas sendo eleitas. Então, quais são as estratégias dessas candidatas, né? Então, é realmente um terreno muito fértil. E agora a gente está no melhor momento de pensar estratégias de pesquisa, de pensar desenhos de pesquisa, porque estamos a um ano das eleições, né? Os partidos estão a 1000, as lideranças políticas estão a 1000, o próprio presidente vai ser cabo eleitoral de muitos desses candidatos, né? Então, tanto para os partidos políticos, para as lideranças, quanto para a gente que olha para esse momento, é bastante interessante para compor cenário também, né? Entender como que essas mobilizações elas são feitas. Eu acho que é legal falar também para quem tá ouvindo ali, para quem é aluno das Ciências Sociais na Federal, né? Dos grupos de pesquisa que a gente tem hoje que trabalham sobre esse tema, porque o grupo de pesquisa, ele pode ser também uma oportunidade para você ler mais coisas além do que você lê na sala de aula e entender também esse olhar aí de como você entende os artigos, até dialogar com alunos que estão na pós, né, que em muitos grupos abre isso. Eu vou trazer aqui 2 grupos, que é o grupo que eu já participei, que é o CEPOP, né, que é coordenado pelo Emerson, que também essa mesma pegada de redes sociais, coleta de dados, e também tem o grupo Ponte, que como quem o coordena é o professor Jamil, que também é dessa área da comunicação política, e isso abre um novo horizonte até para os alunos, né, porque às vezes um grupo de pesquisa você nunca conversou com um doutorando, mas às vezes você tem a oportunidade de escrever com eles, de conversar com eles e não ser só um personagem da sala de aula, né. Outra coisa super importante que eu acho que ninguém fala participa, vai ver uma reunião pra ver se você odeia muito. Sabe? Sim. Justo. Porque eu acho fundamental. É incrível. Você fundamental. conversa ali com as pessoas, você vê o que as pessoas estão discutindo e fala, cara, isso não é pra mim. E é mais importante a gente saber o que a gente não quer do que a gente ter certeza do que a gente quer. Então, olha, eu não sei o que eu quero, mas eu não quero estudar, sei lá, elites. Nossa, não rola. A Kodato é ótima, as aulas são perfeitas, excelente pesquisador, mas eu não... Tô dando exemplo, né? Mas eu não quero, né? Então, participa desses grupos. Beleza, achei legal, não odeio tanto, né? Porque tem essa fase, né? Você entra nas ciências sociais, aí você passa por aquele processo de desencantamento do mundo, né? Sim, Aí você briga com a família inteira, aí se revolta, ai, não quero mais. É isso, aí você ama tudo, depois você odeia tudo, aí você precisa escolher uma área e você vai no que você odeia menos. Né? Então, participar desses grupos de pesquisa é uma forma. Porque se você ama o professor, nossa, esse professor é ótimo, como orientador é maravilhoso, odeio o que ele faz. Né? Então, grupo de pesquisa vai lá, assiste uma reunião, né? Discute um texto, né? Pra você ver se aquele é o seu lugar ou, mais importante, se aquele não é o seu lugar. E foi assim que eu desisti de ciência política. Ame ou deixe, né? Exatamente. Eu queria justamente falar sobre essa questão, né, dessas pesquisas. Então, o tipo de projeto, né, que você tem desenvolvendo, né, justamente assim, mais em conjunto com a graduação, né? E o que você tem vendo assim como um buzz em relação, tipo, justamente a nossa geração de pesquisadores agora. O que você tem vendo que é mais interesse deles e tal? Gente, eu amo dar aula pra graduação. Eu acho o máximo. Os alunos também te amam. Ai, meu Deus. A propina é alta. A propina é alta. Gente, mas eu amo dar aula pra graduação. Sério, eu adoro. É muito legal. Assim, desde as optativas, as obrigatórias, assim, eu adoro dar aula pra graduação. As minhas matérias favoritas, elas são de projeto de pesquisa, que é onde eu entro em contato com essas, né? E é muito legal porque você vê os interesses mudando. Vou dar um exemplo. Na minha época de graduação, mestrado e doutorado, a metade da turma que ia pra ciência política estudava partidos. Nossa. A galera estudava partidos, assim. Então, você pegar 20 alunos do meu mestrado, acho que, sei lá, vou chutar aqui, 15 estudavam partidos. Né? E quem não estudava tinha um pezinho. Né? Hoje não. Eu acho que é o 4º semestre que eu tô no projeto e ninguém estuda mais partido político. Partido em si, a organização, olha, eu estudo o PSE, o finado PSL, não, né? Então,
tem outras pegadas, né? O estudo de elites, né? Outras coisas, mas partido em si, né? Então, eu acho isso muito interessante. Na área da comunicação política, redes sociais, né? Tem um texto... Ai, vou ser chata aqui. Tem um texto do Weber que eu sempre dou, que é um texto que a gente lê muito pouco, que é a Objetividade do Conhecimento. Que é um texto ótimo, mas é um texto muito difícil, em que o Weber vai falar da construção do campo científico como um universo de batalha, né? E vai tirar esse peso das nossas costas da questão da neutralidade. Ele fala da importância da neutralidade em todas as ciências, ele não está falando das ciências humanas, mas ele fala da construção mesmo da ciência como um campo de batalha. Um campo de batalha de interesses, um campo de batalha de interesses econômicos, né? A gente tá falando de capitalismo, a gente tá falando de financiamento de pesquisa, né? Então, e ele fala que muitas vezes você vai escolher o seu objeto de pesquisa por questões outras, que não necessariamente passam por essa neutralidade, né? E aí, trazendo para os nossos dias, o aluno quer estudar K-pop por quê? Ele vive nesse universo. Sim. O aluno quer estudar Twitter por quê? Por que ele não quer estudar TV, ele quer estudar Twitter? Né? O aluno quer ir gosta de política, segue N, né? Ou o aluno ali, ele participa de um movimento social, segue lideranças do movimento social no TikTok. Sim. E aí, quando ele vê a oportunidade de trabalhar com aquilo que ele gosta, sabe? Então, eu acho que a gente tá desconstruindo isso, essa ideia de pensar em objetos de pesquisa que queiram explicar Deus e sua obra, né? E escolher a partir do que você gosta, porque eu sempre falo nas disciplinas de metodologia que, assim, cara, escolhe uma coisa que você gosta. Porque em determinado momento você vai passar a odiá-la. Sim. É verdade. Você vai passar a odiar, entendeu? Então escolhe uma coisa que você gosta. Comentou também no começo sobre a importância do orientador, que ser uma figura assim fenomenal pra você e tudo mais. E eu vejo muitas pessoas hoje que escolhem assim meio aleatoriamente, ou escolhem porque ele dá uma aula muito boa. Quão importante você classificaria como doutora, como professora na Universidade Federal? Como você classificaria essa importância do orientador, assim, como até um conselho mesmo para os alunos que estão aí nessa fase de escolher um orientador ou escolher uma EC também? Nossa, isso é super difícil. Como eu disse, eu sempre vou falar do Fernando, porque, olha, parece até não ter propina, mas o Fernando é importante pra mim justamente por isso. Ele foi o meu primeiro contato com a academia. Eu comecei a dar aula com ele. Eu aprendi a lidar com o aluno com ele, sabe? Então, olha, a primeira coisa que você precisa fazer quando chega numa sala de aula é olhar para o aluno, explicar para o aluno que ele é um aluno, que ele não precisa dar conta de tudo, pensando nessas matérias mais iniciais, né? De metodologia, ensinar o aluno a ler, porque muitas vezes o aluno nunca leu artigo na vida. Teve uma disciplina de política brasileira, não essa, ano passado, que a menina falou assim, eu vim para Ciências Sociais porque eu adoro ler. Qual é o seu livro favorito? Crepúsculo, sabe? E aí ela... todos, afinal. E sabe? Eu também gosto. Então... E é isso, gente. Bom, eu acabei de falar que eu adoro Glee, né? Então, não vou julgar absolutamente ninguém. Mas... Então, essa foi uma preocupação que o Fernando sempre me passou. E ele tinha uma postura muito ética, assim, com o aluno. E comigo, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, ele sempre me falou, olha, calma, tá tudo bem. Não vai dar tudo certo sempre. O meu primeiro evento de iniciação... posso contar? Pode, claro. Meu primeiro evento de iniciação científica foi aqui na UFPR. Eu tinha acabado de começar a fazer minha IC e eu tive FAPESP, graduação, mestrado e doutorado. E aí tinha aquele evento que era da sociologia e da ciência política, né? Sim. Em conjunto. Eu participei de todos, até ser só da sociologia, né? Acho que participei de todos. E aí, acho que foi 2010, alguma coisa assim, que
Eu tinha acabado de entregar meu primeiro relatório pra FAPESP. Era, assim, uma coisa muito básica, sabe? Iniciação. E, assim, aluno de graduação, né? Aluno de graduação, se deixar, ele abraça a lua, né? E eu tinha a reserva técnica da FAPESP, né? Que me permitia viajar. Esse ano, inclusive, eu fui num evento internacional. Olha que doida. Aí eu falei, ai, professor, eu vou... Chamo o Fernando de professor. Professor, eu vou no evento da UFPR. E ele super me animou. Vai mesmo, maravilhoso. Vai, você tem que ir. Apresenta aqui seu relatório. Eu fiz o pôster. Ai, que legal. Vai mesmo. Ele leu meu artiguinho, bonitinho. Manda, vai. Aí eu vim. Aí, eu tava ali numa sessão com o Emerson e o Sérgio. Nossa, grande Emerson. Emerson e Sérgio. Uma figura, Emerson. E o Emerson é muito gente boa, mas ele tem cara de bravo. Tem. Ele tem uma cara de mal. Quando você olha assim, dá um trauma. Então, e tava um frio. Meu Deus, tava um frio. Mas tava um frio. Foi a primeira vez em Curitiba? Não foi a primeira vez em Curitiba. Eu já tinha vindo pra passear. Mas, meu Deus, era julho. E eu gelava, assim, eu gelava. E eu gelava de nervoso, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E super insegura, síndrome do impostor. Eu dou o check em tudo. Até hoje, né? Aí eles... Bom, vamos lá, né? Vou lá apresentar. Aí tinha uma menina que era da graduação na época. Eu não lembro o nome dela. Mas muito simpática. Ela organizava tudo ali, né? E aí ela falou, olha, você é a Mércia? Sim, sou eu. A gente vai pro intervalo, na volta é você. E aí a gente segue com você. Ai, ótimo, maravilhoso. 4 horas a gente volta. Era 20 para as 4. A gente desceu tomar um café. Era ali no Dom Pedro I. Aí, o que você percebe ali? É meu primeiro evento. O Sérgio comentou os trabalhos dos primeiros, né? Até o intervalo. E o Emerson ia comentar os segundos. Aí eu olhei, nunca tinha visto o Emerson, já tinha lido o texto dele. Inclusive a tese de doutorado dele, a opinião pública que é incrível. Aí, falei, bom, é ele quem vai comentar meu trabalho. O Fernando conhecia ele. Bom, o Emerson é ótimo. Falei, ótimo, perfeito, tô em casa. E aquele frio. Beleza. Deu 5 minutos para as 4, eu entrei no banheiro. Vou ao banheiro. Ótimo. A hora que eu fui abrir a porta do banheiro, o banheiro em terra. Aquela porta de madeira. Aquela porta em terra. E eu suando de nervoso, com dor no estômago, com todas as borboletas ali e presa no banheiro. Aí dá 4h05, eu falo, meu Deus. Aí dá 4h10, eu presa no banheiro. Para contextualizar, da reitoria, as portas são bem antigas e são de madeira. E além disso, pesadas e às vezes elas emperram. Então, não é muito incomum de às vezes você se sentir preso. Literalmente. O que pra um convidado, um estudante de graduação, deve ter sido traumático, né? Se pra gente já é assustador. Não, foi horrível. E ela abria pra dentro. Aí veio a moça. Mércia, você está por aqui? Porque eu já tava atrasada. Sim. Daí eu tô presa. Dela, ai meu Deus, sobe no vaso. Aí eu subi no vaso, ela... Não, peraí, não se assusta. Meu, ela deu um giraia ali no... Sabe, sério, ela deveria ser, sei lá, faixa preta em alguma coisa. Porque ela fez, pau, vamos. Pegou na minha mão, vamos embora, vamos. Aí eu fui apresentar meu trabalho. Apresentei, todo mundo apresentou, não sei o quê, tudo bem. Aí, beleza, aí o Emerson foi comentar, ele comentou... eu fui a primeira, aí foram os outros 3. Aí o Emerson começou do final e me deixou por último. Aí ele, mas eu queria saber por que isso. Aí eu, por isso. Ah, tá. E isso aqui? Aí eu já comecei, e isso aqui? Então... Na última pergunta, eu sentei na mesa e falei, eu não sei. E aí, perdi a postura, já deu calor. Voltei pra São Carlos falando, professor, eu não quero mais, foi horrível, eu fui humilhada, foi péssimo, e não sei o que, foi horrível, meu Deus do céu. Esse momento, né, de você apresentar o trabalho, de as perguntas. Gente, é porque eu também nunca tinha pensado assim, beleza, agora a gente vai comentar sobre o seu trabalho. Eu nunca tinha imaginado isso. E aí, não tá pensando plano, entendeu? Tipo, aí você descobre que
você se sente meio assim, tipo, como eu não pensei nisso antes, entendeu? Parece uma pergunta óbvia agora, né? Aí... Exato. E você falou pra mim, professor, que ele era legal, ele me humilhou. E eu fui humilhada. Ele, calma, menina, tá tudo bem. Esse é só o primeiro. Eu falei, meu Deus, né? E tudo bem, passou. Aí, beleza. Aí eu cruzei com o Emerson várias vezes na vida. E ele falava, oi, tudo bem? E eu falava, oi, pensava na minha cabeça, nossa, desgraçado, me humilhou, né? Até que ele nem lembra, muito provavelmente. Lembra disso. Eu conto pra todo mundo, mas ele nem deve lembrar disso. Um abraço pro Emerson, aliás. Emerson, você já está convidado pro nosso podcast. Exatamente. Venha fazer uma réplica desse momento marcante que Professor, também você me passou o presencialismo de coalizão como texto. Realmente, foi muito complicado. E só pra fechar a história, muito tempo depois, eu fui participar de um evento, eu tava no mestrado. Fui participar de um evento e eu tava na mesma mesa do Emerson. Ele apresentou e eu apresentando. Aí ele apresentando, o trabalho dele muito bom. Só que eu não tava nem aí porque eu tava pensando, agora eu tô do seu lado. Né? E aí depois a gente foi tomar um café, não sei o quê. Tinha várias pessoas, a Michelle também tava ali junto. Era um evento assim, né? E ele falou, mas quando é que você termina esse doutorado seu aí? Eu falei, que doutorado, Emerson? Acabei de entrar no mestrado. Ele, não. Não. Como assim? Nossa. Acabei de entrar no mestrado, tá doido? Daí ele... você era aluna de graduação aquela vez? Deu, Daí ele... Ai, nossa. Eu achei que era um projeto de doutorado. Achei que era um projeto ruim de doutorado. Olha isso. Mas eu achei que era um projeto de doutorado. Para IC... não, para IC tava bom. Não, e você quase desistindo de tudo, não, né? Eu assim. Mas, que besteira, né? Mas eu nem sei por que eu tô falando qual foi a pergunta. Mas, pra quem tá começando, gente, é isso. Entendeu? As pessoas... E um bom evento é aquele que as pessoas leem o seu trabalho e você sai com lacunas a serem preenchidas. Sim. Esse é um bom evento. Quando você chega num evento, a pessoa fala, ótimo trabalho, parabéns, beijos, tchau. Isso é um evento ruim. Um evento bom é um evento que a pessoa pega o seu trabalho e fala, falta isso, falta aquilo. Isso aqui, quem sabe aquela metodologia. Isso é um evento bom. Só que a gente às vezes não tem maturidade pra lidar com isso. Não. É legal lembrar que a gente justamente faz o trabalho porque a gente quer ser lido. Entendeu? A gente acha esses professores incríveis e tal. Por quê? Porque a gente quer ser lido como eles são lidos. Entendeu? Então, é interessante lembrar, colocar isso também em perspectiva, né? Então, tipo, isso vai levar. Tem hater e tem fã. Como sempre, né? E ser questionado também é importante pra construção de um bom trabalho, Exatamente. né? É claro, mas até a gente entender. Até a gente entender que é isso, sabe? Vai algumas lágrimas, né? Nossa, vai assim, você tá por fora, você tá pleníssima, por dentro tá parecendo um maracujá murcho, assim, sabe? E a gente só aprende apanhando. A gente só aprende apanhando. E assim, por exemplo, esse é o meu maior medo, assim, que é justamente falar em público. Então, eu tenho um problema, assim, que eu preciso me acostumar e tal, e dizer assim, beleza, eu estou num lugar que ninguém vai pular em cima de mim porque eu falei uma coisa errada, né? Então, um dos maiores medos, assim, é justamente essa, né? E eu também queria perguntar para a professora exatamente qual é o seu maior medo, assim, entendeu? Tipo, Uau! Chique. Chique, né? Entendeu? Pra deixar que eu não tenha isso aqui uma mudança, entendeu? Ai, que difícil! Nossa, a série era mais fácil. Caramba, meu maior medo. Eu acho que meu maior medo é muito clichê. Eu acho que é perder pessoas da minha família. É justo. Eu acho que é isso. Entendi. Eu acho que é isso. Acho que não tem nada maior, assim, que me assuste tanto. Porque o resto a gente corre, né? A gente se adapta, enfim, né? A agulha a gente tenta em outro médico, em outra enfermeira. Meu Deus! Agulha? Agulha, esse é só pra quem é aluno da professora Mércia. Meu Deus! Que vai saber disso. Eu fui dar aula, eu tava toda furada. Meu Deus, que história horror. Isso não é um roteiro, isso é uma cilada, Bino. Exatamente. Eu morro de medo de tirar sangue. Não é agulha, porque veja, eu tenho furos, eu dou um pouco de trabalho pra furar a orelha, mas eu vou lá e furo. Eu choro, me contorço, eu xingo a 5ª geração, mas eu furo, eu faço tatuagem, tá tudo certo. Tirar sangue.
Meu querido, tirar sangue é um negócio que demanda, olha... Gente, demanda muito. A última vez que... Ai, meu Deus, eu contei essa história pra vocês, né? Eu vou ser muito rápida. A última vez que fui tirar sangue, eu precisava tirar sangue. A enfermeira aqui em Curitiba, ela me furou 3 vezes e não conseguiu. Nossa. Gente. Aí ela me mandou pra um outro hospital, que lá eles iam conseguir. Caraca, eu nunca ouvi uma história dessa. Eu vou te mandar pra um outro lugar. Aí a moça falou assim, você que... Quando eu cheguei lá, você que é a Mércia, teu puta, velho. A pessoa sem veia. Não, e a minha veia é muito fina, ela tem um calibre super... E aí a pessoa quer, eu vou tirar com a borboletinha. Não dá. Por quê? Porque a borboletinha puxa pouco sangue, a veia estoura. Aí eu vou agredir as pessoas, já agredi uma enfermeira, inclusive. Gente. Enfim. Aí chegou lá a pessoa que a moça tinha ligado pra me atender. Me furou 2 vezes, não conseguiu. Aí ela falou assim, como que era o nome da moça? Eu vou chutar um nome aqui. Vou chamar a Ana. E aí já tinha várias pessoas pra ver o espetáculo, né? Vou chamar a Ana. Gente, chama a Ana. A Ana. Eu pensei que a Ana era o quê? Eu sabe, Ana ia descer assim do céu, né? Aí chega a Ana. A Ana vai conseguir. Se a Ana não conseguir, ninguém consegue. Aí chega a Ana. Tá. Quem é a paciente? E assim, 25 enfermeiras e eu. Óbvio que era eu. Daí ela olha pra mim e fala, vão todo mundo embora. Fica aí. Aí senta a Ana. Não era Ana o nome dela. Mas enfim, senta a Ana, deu. Oi, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você perguntou quem era a paciente? Porque assim, só tem eu aqui. Não, relaxa, porque eu sou enfermeira neonatal. Falei, pô, é a humilhação, né? Aí ela me furou 2 vezes, na segunda ela conseguiu. Grande Ana. Grande. Precisa, mãos precisas. Maravilhosa. Lembrando que o nome dela não é Ana, não lembro o nome dela, mas assim... O meu braço, assim, cheio de... E eu contei pra Célia. Vai ver, Célia, beijo, Célia. E a Célia, quer que eu vá com você? E eu morrendo de vergonha. Eu vou com você, super gracinha, eu vou com você. Ai, meu Deus. E eu saí assim, cheia com as veias, sabe, assim? Não, o que é conhecer o entrevistado, né? Eu sabia que essa história era muito boa. Não podia deixar de trazê-la pra ser comentada. Você devia ver, eu tô sendo o personagem orelha desse negócio, porque eu não sei de nada dessa história da primeira vez também. Estão reagindo. Eu sou o público. Mas não é muito boa? É maravilhoso. É muito boa. Eu nunca tive aula com a professora Messia, justamente. E agora, tipo assim, eu falei, talvez eu faça a graduação novamente, né? Olha só, uma nova perspectiva tá sendo construída, Talvez mas é legal pensar nisso, pensar que assim, a gente não precisa pegar o mundo logo no começo, e existem outras, essa visão mais humana com o aluno é uma visão assim, fenomenal, né? Exatamente. Mas assim, como mulher pesquisadora no Brasil, assim, né, várias assim categorias, quais foram, assim, as maiores dificuldades na sua trajetória acadêmica? Ou a maior que você fala assim, gente, isso, claro, além do esporro do Emerson. Mas assim, o que você Beijo, viu, Emerson, assim, de problema que você passou? Ou até, também é legal trazer essa questão mais psicológica, que não é falada muito, né, nessa área acadêmica, mestrado, doutorado. Mas assim... O que você acha que foi um empecilho pra você e que te dificultou ou te prejudicou? Como que você comentaria esse ponto? Assim, eu acho que a minha história acadêmica, assim, ela é marcada por vários privilégios. Sim. Diversos. Lá no departamento de ciência política da UFSCar, tinham professoras mulheres. Tinham 2 mulheres, mas o departamento também não é muito grande. Mas o departamento da antropologia tinha professoras mulheres. Eu tive professoras mulheres... Sempre tive professoras mulheres, né? Tive professora de economia, na ciência política. O meu grupo de pesquisa, a gente chamava da Casa das 7 Mulheres, porque era o Fernando e 7 orientandas, né? E era aleatório. Depois entrou um homem, mas assim, foi muito tempo depois. E aí era ele com 7 e, né? A Michelle, inclusive, era uma delas. Nossa. Ele era Branca de Neve. Era tipo isso, era muito bom. A gente chamava da Casa das 7 Mulheres, era muito engraçado. E os professores perguntavam, né? O que é isso, Fernando, né? Falei, gente, não vem homem trabalhar comigo, é isso mesmo, né? Quando eu cheguei aqui,
Teve uma aluna, a primeira disciplina que eu dei presencialmente, que foi uma optativa de mídia. Teve uma aluna, maravilhosa inclusive, que ela falou assim, ai, tô tão feliz, quando eu apresentei a disciplina e a galera foi embora, a galera saiu. Tô tão feliz. Daí eu falei, por quê? Gosta, né, do tema? Dela, não, odeio. Sou da antropologia. Aí eu falei, ué, por que você tá feliz? Porque eu vou me formar e vou ter aula com uma mulher na ciência política. Uau. Isso me pegou. Porque pra mim era naturalizado, né? Outra coisa, eu sempre trabalhei em revista. Então trabalhei na Agenda Política, que é a revista discente da UFSCar. Trabalho hoje na Teoria e Pesquisa, na Aurora, que é a revista da PUC. E na época da pandemia, e sempre trabalhei com mulheres também. Sempre. Isso, enfim, é um outro tipo de experiência, incrível, inclusive. Todas as minhas parcerias, acho que 99% das minhas parcerias são com mulheres. E só que tem esse tipo de coisa que pega e que te traz de volta pra realidade, porque essa não é a realidade. Não. E trabalhando em revista, na época da pandemia, os editores sentiram que o número de trabalhos encaminhados por mulheres caiu muito. Então, se antes a gente tinha ali metade das autoras mulheres, na época da pandemia a gente tinha a edição inteira que não tinha uma autora. E isso diz muito sobre o Brasil. Isso diz muito sobre a academia no Brasil. Né? E eu tô falando de um recorte de uma revista da ciência política, é isso. Né? Depois, claro, saíram várias matérias sobre produção acadêmica e gênero, e realmente as mulheres produziram menos durante a pandemia, né? Então, apesar da minha trajetória sempre ter, apesar do orientador homem, né, eu ter uma trajetória acadêmica que sempre foi muito cercada de mulheres, muito cercada de mulheres. É só olhar meu Lattes ali, todas as parcerias. Tem uma ou outra que não é com mulheres. Esse tipo de situação me traz de volta, né? E a minha turma de mestrado, minha turma de doutorado, tinham muitas mulheres, era praticamente metade, mas quando você sai, né, quando eu fui fazer o sanduíche, eu era a única mulher ali do grupo do professor, lá em Salamanca. Principalmente em evento internacional, né? Eu sempre fui muito respeitada, de verdade, assim, sempre fui muito respeitada. E eu tenho completa noção dos vários privilégios nisso, né? Mas esses episódios da aluna me falar, olha, vou ter aula com uma mulher. Ou olhar para o número de publicações e ver que as mulheres estão publicando menos. Sim. Ou então ver mulheres que vieram falar comigo depois, olha, eu reprovei na sua disciplina. Ou falar, você já fez chamada porque eu cheguei atrasada, porque eu tive que levar meu filho na escola, né? Então, esse tipo de coisa traz a gente de volta para a realidade, né? De que a minha realidade não é a realidade necessariamente da pesquisa no Brasil. Na verdade, não é que... Na verdade, a realidade da pesquisa no Brasil é outra. Sim. E a gente está falando das ciências humanas. A gente está falando de um recorte das ciências humanas, né? Então, eu acho que é super importante ter noção de que a sua experiência não reflete o todo. Não, e você sabe que você comentando isso da aluna, eu escolhi fazer uma disciplina com você porque eu nunca tinha tido também uma aula com uma professora mulher e todo mundo comentava, assim, a professora Márcia é extremamente competente no que ela faz, é uma aula boa e tudo mais. E aí você vê assim, nossa, eu nunca tive aula com nenhuma professora mulher na ciência política. E isso, assim, é muito assustador, eu diria, assim, enquanto aluna eu acho bem assustador. E o privilégio, né, de ter essa oportunidade é bem legal também, o que deveria ser algo mais naturalizado, né? E aí quando você olha para os programas das disciplinas, tem programas ali que você passa sem ler nenhuma mulher e tá boa, né? Sim. E vai, principalmente nessas disciplinas mais clássicas, né? E vai, e passa, a gente não reflete sobre, a gente não pensa sobre, né? Isso é fundamental. Fazendo aqui uma pergunta crítica. O que você tá achando de você... Pode ser uma armadilha. Esse convite foi uma cilada. A pergunta
Exatamente, o que você está achando de ser docente na UFPR, então? Ai, meu Deus. Como um podcast da UFPR, dos alunos da UFPR de Ciências Sociais, qual é, assim, a sua sensação, né? Exatamente, entendeu? De falar com esses caras aqui do Sul, entendeu? Ai, Porta, firma, entendeu? Então, eu sempre vim pra UFPR, né? Eu sempre vim pra cá, pro Sociologia e Política, vim acho que umas 5 edições, então eu sempre tava aqui. E eu já conhecia alguns dos professores, né? Já conheci o Emerson, enfim, depois eu tive outros, né? O Sérgio eu já conhecia o Jamil. Jamil, grande que Jamil. é amigo do Fernando, do meu orientador. Um abraço pro meu orientador. Um abraço, Jamil. Ai, o Fernando ama o Jamil. Aí, eles conheceram fora, inclusive. Já conhecia vários dos professores. Já conheci o Kodato, já tinha feito aula com o Kodato. Então, tava até conversando com um amigo meu, né? O professor da UFBC. Ele falando assim, a gente tá trabalhando num projeto junto, ele falando, pô, que legal, você tá no UFPR, né? Você trabalha só com gente boa. Eu falei, cara, você dá pra acreditar? Que eu sento numa reunião de departamento, tem Bruno, Emerson, Kodato, sabe? E aí, Alex, sabe? Assim, é muito louco. De verdade. O Bruno é do UFSCar. Sim. Então eu tive aula com o Bruno, porque eu tava na graduação, ele tava terminando o doutorado. Ele era aluno da Socorro e da Maria do Socorro, vulgo Help, a.k.a. Help. E ele dava algumas aulas de metodologia pra gente. Então o Bruno, quando eu cheguei aqui, o Bruno falou que lembrava de mim. Bruno. Abraço, Bruno, porém, claro que não, né? A gente sabe que ele fez isso porque ele é muito educado. Mas eu até falei assim pro Cláudio, pra esse meu amigo, cara, você acredita? Você acredita nessa mesa? E eu? Sim. Mas é muito legal conhecer o departamento. Enfim, todos são referência. Absolutamente todos os professores do departamento de ciência política são referência. Os outros eu não conheço. Sociologia e antropologia eu não os conheci. Mas... Tá desculpado. Mas, assim, eu já li trabalho de todos. Se não para as minhas pesquisas, né? No caso dos textos do Jamil, do Emerson. Nossa, acho que eu li tudo que o Emerson publicou. Bruno, Kodato, Adriano. Em disciplinas, sabe? Mesmo. Durante a minha graduação, mestrado, doutorado, enfim. Então é muito legal estar nesse lugar, mas é muito desafiador. Sabe? Porque eu tô trabalhando ali com professores que têm a minha idade de departamento. Ou que têm, sei lá, 20 anos de departamento. Ou que já tiveram N orientandos. E eu vou orientar um aluno agora, né? Ou que já deram essa disciplina que eu tô... quando eu entrei, eu dividi política brasileira com o Sérgio Braga. Uau. Meu Deus. Depois com o Nelson, com o... Entende? Então... né? Então essa é uma coisa. E aí a síndrome do impostor vem, sabe? É uma loucura. Agora com os alunos é diferente. Como eu falei, eu adoro os alunos de graduação. Sabe? É muito legal tentar ensinar alguma coisa, principalmente quando é do zero, numa disciplina assim. Gente, vamos pensar aqui, projeto de pesquisa, o que é pergunta de pesquisa, sabe? Isso é muito legal, sabe? Você sente que realmente você está construindo alguma coisa. Ou numa disciplina teórica, olha, eu sei que vocês não vão levar tudo de todas as disciplinas. Sim. O que vocês precisam levar disso aqui, né? Então, eu acho que uma coisa é a relação com o departamento, e vem muito também dessa insegurança, né? Às vezes você vê um professor que fala ali, que tem uma didática, você imagina que ele tá... Eu, por exemplo, eu fico com a mão gelada a aula inteira, nervosa, sabe? Nossa, nem parece. Eu tremo. Eu acordo e falo, meu Deus, eu vou dar aula que eu não fale nenhuma besteira, amém. É isso, entendeu? Morro de nervoso. E aí, outra coisa é a relação com o departamento, assim, de se sentir... Eu acho que todos os alunos se sentem assim, né? Sim. Se sentem... Gente, uma hora eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Entende? Eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Vocês já pensaram nisso? Sim. Como licenciando, eu já pensei várias vezes. Não, eu já pensei também. Muito. Ué, por que
Pensa na relação com o orientador de vocês. Não, mas ele me chamou pra aquilo. Agora ele descobre que eu sou uma fraude. Sabe? Sim. Não, naquela reunião ele vai descobrir que eu sou uma fraude. E é um sentimento que as pessoas não comentam sobre muito. Assim, não se comenta que eu estou duvidando das minhas próprias capacidades, mesmo tendo uma trajetória já suficiente. Exatamente. E aí quando você conversa com as pessoas e elas confiam em você pra alguma coisa, é igual quando eu fui pedir autorização pro Renato pra orientar. Porque eu sou substituta. Substituto não orienta. E aí tinha uns alunos querendo orientação. E eu fui pedir pra ele. Dele, claro, eu acho que você tá super capacitada. Aí eu pensei, tem certeza? Assim, eu falei, obrigada. E eu pensei, meu Deus, tem certeza? Eu pedi, mas... Tem certeza que eu tô capacitada? Eu não pensei se o plano der certo. E quando eles me deram política brasileira pra dividir com o Sérgio Braga. Eu falei, pô, tem certeza? Sabe? Claro que sorri a cena. E por dentro você se sente... Sabe? Então, alunos, pra quem é assim, espero que mude, espero que vocês tomem consciência disso, principalmente mulheres, principalmente pessoas não brancas, principalmente quem, enfim, várias questões, mas no meu caso não mudou. Eu era assim, eu sou assim, a gente só se adapta, se acostuma, né? Quando alguém te elogia, você fala, pô, que legal. Ai, meu Deus. Sabe? Mas é isso. Assim. E procurem ajuda também. Se não tá vendo algo legal, façam terapia. Tem os psicólogos da Praê que também estão disponíveis para ajudar. Tem psicólogos com valores sociais que atendem alunos de baixa renda. Então, assim, é importante também falar... Tá com um sentimento ruim, procura ajuda, né? Exatamente, é importante. E alunos de graduação, conversem entre si. Conversem entre si, leiam os trabalhos entre si. É verdade, eu ia falar justamente isso. Leia o trabalho do amiguinho, entendeu? Tipo, né? Seja uma pessoa tranquila, tipo, proativa e tal. Entendeu? Conversa aí com seu amigo. A gente sempre tem, né, um confidente, né? Sempre tem. E aí, principalmente na graduação, assim, essas presenciais, né? Que a gente troca uma ideia, né? Conversa assim, escrevi isso aqui. E dá uma olhada, vê o que achou, o que você achou, tem alguma ideia. Tipo, ajuda bastante, assim, realmente. Eu tenho uma colega de trabalho, que ela é colega de trabalho desde a graduação, né? E ela é a pessoa que eu mando um texto pra ela falar, nossa, isso aqui tá muito ruim. Sabe? Tem essa pessoa, sabe? Não Exatamente. pergunta pra sua mãe, cara, não, entendeu? Tem a pessoa que fala, cara, que você tava mal o dia que você escreveu isso aqui, né? Tá ruim demais, sabe? Sim. Tem essa pessoa. E eu não tô falando que tem a pessoa pra te botar pra baixo, não. Se leiam, se ajudem. Ah, mas o meu amigo é da antropologia. Melhor ainda. Por quê? Porque ele não precisa necessariamente entender, mas se ele lê o seu resumo e falar, cara, tá legal, eu entendi o que você quer fazer. Pô, é legal, entendeu? Eu acho que precisa muito disso, de vocês se lerem mais, se apoiarem mais, ler projeto um do outro, ler o resumo que mandou pro evento um do outro, entendeu? Antes de ter esse olhar de quem tem mais experiência de pesquisa que vocês, né? Porque a diferença de quem tá fazendo um IC para quem tá fazendo doutorado, experiência de pesquisa. Era o que o Fernando falava pra mim. A minha diferença pra você é a experiência de pesquisa. Eu falava, e na minha cabeça falava, No curso, né, geralmente, por exemplo, a gente, lá pra outubro, acho que mais ou menos, a gente vai ter CIEP, né? CIEP. E a gente, né, sempre rola aquela pergunta, e aí, mano, como é que foi a CIEP, né? Talvez aí seja uma oportunidade, né, pra você aí que tá escutando a gente, justamente, em vez de perguntar como é que foi, vai lá no amiguinho, você consegue horário e tal, dá uma corridinha e tal, chega lá, vê o que ele apresentou. Né? Aí talvez seja interessante, nem que seja pra fazer um coro lá, tipo, vai lá, estamos com você. Exatamente. Chega uma hora que o seu texto, você escreve casa com, sei lá, Z, cedilhas, você escreve de toda forma, mas você não enxerga o seu erro. Sim. Leitura limpa é o que te faz enxergar seus erros. E quem tem tempo pra fazer uma leitura limpa? Ninguém. Sim. Sabe? Mas conta pra gente, mais uma pergunta curiosa. Meu Deus. Qual é a sua comida preferida? Assim, clichê. Fácil. Fácil. Baião de 2. É verdade.
Baiana de 2 Fácil. Baião de 2 com cuscuz. É uma tecnologia alimentícia absurdamente boa. Mas aí eu aprendi uma coisa. Os principais estados no Nordeste que fazem baião de 2, Rio Grande do Norte e Ceará. E aí, se você comer um baião de 2 na divisa, assim, ó, Rio Grande do Norte e Ceará. Se você comer no Rio Grande do Norte, ele tem mais feijão que arroz. Se você comer no Ceará, ele tem mais arroz que feijão. Isso é importante. Baião de 2. Não existe comida melhor nesse mundo que baião de 2 com cuscuz. Eu fui pra lá 2 vezes esse ano, né? Acabei de voltar, inclusive. Primeira vez eu fui pra Fortaleza. E passei 8 dias. Eu comi baião de 2 pelo menos 16 vezes. 2 vezes por dia. Que delícia. Fui agora de Deu novo. vontade agora. Eu só não comi quando não tinha oportunidade, porque é vida. Baião de 2 com cuscuz. E eu queria dar uma dica. Tem uma coisa que os sulistas ainda não importaram. Não sei se você conhece. É o mel de caju. Vai no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo. Vai em qualquer casa nordestina. Você encontra de tudo, menos o raio do mel do caju. O que é o mel do caju? É o caju curado. Aquilo é fonte de vitamina todas. Assim, todas. E é uma delícia. É vegano. E é uma delícia. Ele Nossa, deve ser bom, não conheço. Gente, É bom, é uma delícia. vida. E ninguém importa o raio do mel do caju. É barato. Se for na época do caju ainda, ele é quase de graça. Assim, eu comprei agora na época de caju. Eu trouxe agora, paguei R$20 numa garrafa. E você toma uma colher. É muito mais gostoso que mel normal. Nossa. Mel de abelha. Mel de caju. Procura mel de caju, sem açúcar. Mel de caju. Fica a dica aí pros nossos ouvintes. Vai no mel de caju. Maravilhoso. Maravilhoso, eu amo. E para finalizar, é justamente sobre, né, qual conselho, né, você deixaria para os alunos que ainda estão na graduação? Um conselho? É um conselho. Ai, gente, Assim, que teve difícil. vários conselhos esse Não, podcast. inclusive, obrigada, assim, eu tô me sentindo contemplada com os conselhos. Mas assim, qual o conselho que você, se você pudesse sentar com um aluno e falava assim, você pode fazer isso. Graduação e um tweet. Não, agora X, né? Ai, gente, a gente não falou mal do Elon Musk. Eu não posso passar um dia da minha vida sem falar do Elon Musk. Exatamente, por isso que eu trouxe o assunto. Falar mal de bilionário, né? Falar mal de bilionário é um hobby. É um hobby. Hobby. Eu tenho vários hobbies. Falar mal de bilionário é um deles. Cara, tenta levar as coisas com mais leveza. De verdade. O mundo não vai acabar amanhã. O capitalismo não é tão eficiente assim pra acabar com o mundo amanhã. O mundo não vai acabar amanhã. Sabe? E leia. De verdade. Leia. Assim, eu sei que não dá pra ler tudo. Sim. De verdade. Sabe? Eu não vou ser hipócrita. Eu fui aluna até um dia desses. Não dá pra ler tudo. Mas... tenta selecionar com qualidade as suas leituras. Não passa uma disciplina sem leitura. Porque, principalmente se você for pra área acadêmica, pra carreira acadêmica, isso vai ser cobrado de você lá na frente. Né? Então, número 1, tenta levar as coisas com mais leveza. E aí, pensando em tudo aquilo. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa... Ciências sociais é um curso... Pensa, é horroroso, porque você vai se formar antropólogo, sociólogo, cientista político. Isso não existe. Então. Isso não existe. O Weber falava que ele era economista, que ele tinha que estudar muito para ser sociólogo, né? Weber. Não, quem nunca foi questionado pelos pais, né? O que você faz? Ai. O que é isso? Meu pai falava que eu fazia o curso do Fernando Henrique Cardoso. A minha mãe me manda essa até hoje. Ela falou, aquele sociólogo lá e tal, né? Exatamente. Eu tenho que conviver com o FHC. Exatamente. Toda vez que eu encontro minha mãe. Beijo, mãe, te amo. Meu pai falou isso até hoje. Mas, ela estudou. Mas o que é? É o curso do Fernando Henrique Cardoso. Aí parece que todo mundo sabe que o Fernando Henrique Cardoso estudou, né? Sim. É incrível. Mas... Inclusive a tese de livre docência dele é ótima. Enfim. Mas eu acho que é isso. Se você tem uma área favorita, ou se você tem... Né, é claro, não abandone as outras, como eu fiz com antropologia. Mas se dedica, sabe? Não é porque aquele professor vai te passar mesmo. Não é... Leia. Assim, na boa, você
tá fazendo ciências sociais, né? Animação acho que é requisito, assim, porque já tá fazendo um curso, né, que é meio nichado, como diria hoje, né? Sim. Exatamente. Então, um pouco de animação acho que é válido, Não, assim. e quando entendeu? você lê Ciência como Vocação do Weber, Nossa, você fica é lindo. assim... Gente, eu vou ter que abrir mão de todos os meus preceitos, tudo que eu lindo. penso, tudo você vai se questionar. E é exatamente isso que vai acontecer, provavelmente, na sua trajetória. Ah, sim. Antropólogo é a profissão, né? Começa qualquer trabalho de antropólogo é sobre questionamento do porquê que ele tá lá, entendeu? Geralmente sim. é muito comum. Primeiros anos de ciências sociais, geralmente você vai encaixar nessa de primeira pergunta que vão te fazer: por que diabos a gente precisa estar aqui e refletir sobre a nossa posição em relação a isso? Então, eu acho que faz parte, assim, justamente sobre isso. Talvez coloque uma pergunta, assim, né, exatamente sobre como é que a gente é atravessado por tudo isso, né? A gente vê séries, a gente tem nossos medos e tal, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui justamente para a gente fazer ciência relacionada a ciências sociais, né? Então, fazer ciência em relação a isso é complexo e aí é necessário também a reflexão nisso. Quase muito texto vai fazer sobre isso, então faz parte, assim, do curso, né? Mas eu acho que não tem um conselho. Eu acho que é isso. Tenta levar as coisas com um pouco mais de leveza e tenta aproveitar as oportunidades. Show, É verdade. show. Mércia, muito obrigada pela participação. Muito Foi obrigado. um prazer tê-la conosco. Preparamos aqui uma mera lembrança, assim, nada comparado à sua participação. A gente preparou uma caneca personalizada pra você. Estamos entregando nesse momento pra Mércia. Fotos estarão no Instagram do Pet Society. Gente, eu já Sigam a falei. gente no Instagram também. Ah, mentira, tem doce. Ah, meu Deus. Eu já falei que, assim, eu sou Propina, muito propina. barata. Vai ter café. Gente, é isso. Ai, gente, é assim que a gente faz, né? A gente aprende na antropologia, né? Então, a gente preparou uma caneca personalizada. Mentira. Por um dos integrantes do PET, o Marcinho. Excelente, perfeito, fez a arte do PetCast. Então, a gente é muito grato pela sua participação. Beijo, Márcio, você é maravilhoso. Maravilhoso. Ai, gente, eu amei. Ai, Exatamente. que lindo. Eu amei. E é Adorei. isso. Agradecemos a participação. Muito obrigado, né, por estar escutando essa estreia agora, né? E fico lisonjeado, entendeu? Vencendo os nossos medos aqui, né, justamente. Mas acho que foi assim uma experiência muito interessante, muito boa para ciências legal. sociais, entendeu? Eu vejo um futuro maravilhoso, muitas potencialidades, como diria. Gente, obrigada. Queria dizer mais uma vez que eu estou honrada, muito honrada, e desejo vida longa. Desejo que todos os convidados aceitem estar aqui, aceitem. Esperamos todos aqui pra pagar micão, falar do que eles têm medo. Ser bem Ludmilla, sabe? Bem Ludmilla. Qual é o seu maior medo? Cair de moto, sabe? Uma coisa assim. Quero todos aqui e eu vou escutar vocês. Nossa, que Vou escutar vergonha. vocês. Não, gente, espero que seja muito legal e alunos escutem, porque eu tenho certeza que cada convidado vai ter muito a contribuir. Obrigada. Sim. Até o próximo podcast, pessoal. Foi um prazer.